Olá pessoal, sou o professor Lázaro, sou professor de Ciência e Tecnologia de vocês e espero que estejam todos bem. Nessa semana nós conversaremos um pouco sobre a reprodução humana, mais focado especificamente nos métodos contraceptivos. Essa aula de reprodução humana será dividida em dois grandes eixos. O primeiro é os métodos contraceptivos e o segundo diz respeito às infecções sexualmente transmissíveis que serão tratadas em uma aula à parte. Essa parte de reprodução humana, especificamente dita, vocês estão tendo na disciplina de ciências regular. Então, dessa forma, eu vou me ater a essas duas outras temáticas que estão ligadas às áreas. Então, mas para falar um pouco sobre reprodução humana e nesse sentido sobre os métodos contraceptivos, é fundamental que a gente entenda um pouco sobre as questões de planejamento familiar. O que seria esse planejamento familiar? Então, pessoal, ter filhos implica em responsabilidades, e é responsabilidades no sentido múltiplo da palavra mesmo. Então, ter um planejamento familiar adequado pode ajudar os pais em dar melhores condições de vida para esses filhos. Em que sentido? Oferecendo melhores condições de educação, de alimento, moradia, saúde. Então, um fator extremamente importante no planejamento familiar está associado justamente ao conhecimento sobre técnicas e métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Então, a gente pode dividir os métodos contraceptivos em dois grandes grupos: os métodos reversíveis e os métodos irreversíveis. Então, dessa forma tem-se essas duas grandes maneiras de evitar a concepção. Os métodos reversíveis, ou seja, são aqueles que evitam a gestação enquanto estiverem em uso. Já os métodos irreversíveis são aqueles que cessam definitivamente a capacidade de reprodução. E uma grande questão a ser observada também com relação aos métodos contraceptivos é a questão de algumas dessas técnicas são também capazes de evitar infecções sexualmente transmissíveis, que iremos tratar em uma aula à parte. Então, quais seriam os principais métodos contraceptivos reversíveis? Então, vou citar alguns deles, falar os prós e os contras sobre cada um. Então, o primeiro que a gente vai comentar é justamente o coito interrompido. O que seria esse coito interrompido? Consiste basicamente na interrupção do ato sexual antes que ocorra o processo de ejaculação. Então, dessa forma, se evita que os espermatozoides penetrem no corpo feminino e que seja dado o processo de fecundação. Evita-se em tese nesse sentido. Por quê? Existem alguns riscos com relação a essa técnica. O primeiro é que o homem não consiga controlar o momento exato desse processo de ejaculação. E o segundo ponto é que antes do processo de ejaculação pode ocorrer a liberação de pequenas quantidades de fluido seminal. E nesse fluido seminal já pode ocorrer ou estar presentes espermatozoides, e dessa forma fazendo com que ocorra o processo de fecundação. E um dos pontos mais relevantes da não eficiência dessa técnica é que ela também não previne, não evita nenhum tipo de infecção sexualmente transmissível. Então ela não é uma técnica segura ou indicada. Uma outra técnica de método contraceptivo irreversível seria o processo de tabelinha. Esse processo de tabelinha se entende e se baseia no ciclo menstrual feminino, que consiste basicamente em 28 dias, sendo que o processo de ovulação das mulheres ocorre normalmente no dia 14, antes da próxima menstruação. Então, dessa forma, tem como se estabelecer um período nesse processo de fertilidade, ou período de fertilidade feminina, que se apresenta normalmente 3 dias antes desse dia 14 e 3 dias depois desse dia 14. Então, sendo este o período de fertilidade feminina. E dessa forma, sendo necessário evitar-se o ato sexual para que nesse período não ocorra a gravidez. Contudo, um dos grandes problemas nesse sentido com relação a essa técnica é que o ciclo menstrual feminino ele pode ser alterado por N fatores, desde estresse a questões de alterações hormonais, e então não é uma técnica também tão garantida. E a outra grande questão do uso da tabelinha
é justamente que ela também não evita as infecções sexualmente transmissíveis. Uma forma extremamente usual de método contraceptivo é o uso da camisinha. Tem-se então a camisinha masculina, que normalmente tem sua base de látex, e a camisinha feminina. O que seria essa camisinha masculina? Ela atua basicamente como uma luva que se veste sobre o pênis para que se evite que a ejaculação adentre no corpo feminino. Então, dessa forma, o líquido seminal, os espermatozoides, ficam retidos dentro da camisinha, que deve ser descartada posteriormente ao ato sexual. Nunca se reutiliza a camisinha. E a grande vantagem dessa técnica é que as camisinhas se demonstram extremamente eficazes, não só contra a concepção, mas também ela é um excelente método contra a disseminação de infecções sexualmente transmissíveis. Já a camisinha feminina ela é feita de polipropileno, que é um tipo de plástico, e ele é menos alérgico que o látex. Ela consiste basicamente em um saco, e esse saco ele tem uma forma tubular, sendo que na extremidade interna tem-se um arco menor e na extremidade externa tem-se um arco maior. Esse arco interno menor deve ser dobrado em forma de 8, introduzido na vagina feminina, e o arco maior fica na parte externa da vagina, sendo que o pênis tem que adentrar dentro da camisinha feminina. Então, dessa forma, após o ato sexual, deve ser retirado a camisinha feminina e descartado corretamente. Nunca deve ser reutilizada também a camisinha feminina. E uma das grandes vantagens da técnica da camisinha feminina é que ela também evita as infecções sexualmente transmissíveis. Uma outra técnica ou método reversível consiste na utilização do diafragma vaginal. O diafragma vaginal ele é basicamente uma cápsula, uma cúpula de látex ou silicone, e essa cúpula ela deve ser introduzida dentro da vagina feminina e ela consiste basicamente como uma barreira que vai impedir que os espermatozoides penetrem o útero da mulher e assim evita-se a concepção. Uma das grandes questões é que o método do uso do diafragma ele não evita as infecções sexualmente transmissíveis. Uma outra técnica reversível é a utilização do dispositivo intrauterino ou simplesmente DIU. Ele é uma estrutura, como vocês conseguem observar aqui na fotografia, em formato de T, que deve ser introduzido diretamente no útero da paciente. E esse processo de introdução deve ser feito por um médico. Então, além de funcionar como método de barreira, ou seja, impedindo que os espermatozoides cheguem até o óvulo, esse DIU ele também vai liberar substâncias que vão impedir o processo de ovulação ou retardar ele, além de liberar substâncias espermicidas, ou seja, que vão eliminar as células dos espermatozoides. Mas uma outra grande questão do dispositivo intrauterino é justamente que ele não previne as infecções sexualmente transmissíveis. Então, dessa forma, a gente já vem observando que existem vários tipos de dispositivos de contracepção, sendo que muitos deles evitam o processo de concepção, mas não necessariamente as infecções sexualmente transmissíveis. Então, se o casal já mantém uma relação há muito tempo, se são casados, se eles exercem uma relação monogâmica, ou seja, eles têm apenas aquele parceiro como parceiro sexual, esses métodos, como o DIU, como o diafragma, podem ser indicados para combater, para evitar a concepção. Mas se você tem uma vida sexualmente ativa com parceiros diferentes, então o indicado sempre é o uso das camisinhas, seja ela a camisinha masculina ou a camisinha feminina, porque dessa forma, além da concepção, ou seja, além de evitar uma gravidez indesejada, você também vai estar evitando as infecções sexualmente transmissíveis. Uma outra técnica ou método muito utilizado é justamente o uso de anticoncepcionais hormonais. Eles consistem em hormônios femininos que em doses adequadas eles impedem a ovulação.
sendo os mais eficientes métodos anticoncepcionais reversíveis, e suas indicações devem ser feitas por critérios médicos, ou seja, cada grupo de mulher vai apresentar uma quantidade de hormônio mais adequado para ser tomado para evitar essa concepção. Uma das grandes questões, como eu falei, é que essa é uma técnica que não evita as infecções sexualmente transmissíveis. Existem alguns tipos desses hormônios, ou forma com que esses hormônios chegam às populações ou são revendidos. Então, o mais conhecido, como eu falei, é a pílula anticoncepcional, que deve ser tomada diariamente. Existem também os injetáveis, que podem ser aplicados uma vez ao mês ou trimestralmente. São doses desses hormônios. E existem também o implante sob a pele, ou seja, se é implantado esse dispositivo que vai liberando o hormônio ao longo de determinados períodos e que deve ser trocado a depender da quantidade de hormônios que esse implante sob a pele vai estar liberando. Já quando a gente fala dos métodos irreversíveis, que são justamente aqueles que tornam as pessoas definitivamente estéreis, mas essa palavra definitivamente é muito forte nesse sentido, uma vez que existem alguns métodos irreversíveis que podem ser revertidos cirurgicamente. Contudo, uma vez feito, se o paciente desejar não ter mais filhos, ele não vai optar por essa reversão. E alguns casos em que essas reversões também não funcionam adequadamente. Então, por isso que se tem a ideia de que são métodos irreversíveis. Eles são divididos, simplificadamente aqui a gente vai tratar de dois deles, que são as laqueaduras tubárias e, para o homem, o processo de vasectomia. Lembrando que essas técnicas também não evitam as infecções sexualmente transmissíveis. Quando a gente fala de laqueadura, a gente está falando justamente no processo de corte ou interrupção da tuba uterina. E uma vez que a gente faz o processo de laqueadura das tubas uterinas, a gente evita também que haja o contato entre os óvulos e os espermatozoides, uma vez que é no espaço da tuba uterina que ocorre o processo de fecundação e depois migração desse embrião para o centro do útero, onde ele iria se desenvolver em tese. Então, uma vez que eu promovo o corte da tuba uterina, eu impeço que esses dois gametas se encontrem. Já no processo de vasectomia, consiste basicamente em uma secção ou um corte no canal deferente, que é o canal responsável por levar os espermatozoides até o ducto seminal, ou seja, quando eu faço a vasectomia, eu impeço que os espermatozoides cheguem ao ducto seminal e fiquem armazenados e sejam liberados no processo da ejaculação. O processo de vasectomia não interfere na potência sexual do homem, ele apenas impede que os espermatozoides sejam liberados no ato sexual. E como a laqueadura não impede as infecções sexualmente transmissíveis. E ainda existe uma técnica contraceptiva que é uma técnica hormonal, contudo, ela consiste em uma técnica de emergência, que são justamente as pílulas do dia seguinte. E elas só devem ser tomadas sob recomendações médicas ou após alguma relação sexual sem a devida proteção anticoncepcional. Ela nunca deve ser tomada com frequência, nem como medida padrão para se evitar uma gravidez. Por quê? Porque ela consiste em uma dosagem muito alta desses hormônios e ela altera muito mesmo a produção ou o funcionamento natural do corpo feminino. Então ela deve ser utilizada apenas em casos em exceção e não como regra. Então fazer o uso dos preservativos masculino e feminino, as camisinhas masculinas e femininas, é o mais indicado dessa forma. E lembrando que a pílula do dia seguinte, ela também não vai prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, na aula de hoje, a gente entendeu um pouco mais sobre os métodos contraceptivos,
quais seriam os mais indicados para cada tipo de caso. A gente viu que tem os métodos contraceptivos reversíveis, ou seja, aqueles que, uma vez interrompidos o tratamento ou a utilização, não interferem no processo de fecundação ou fertilidade, e os métodos irreversíveis, que são aqueles que, uma vez realizados cirurgicamente, interrompem a fertilidade daqueles indivíduos. A gente entendeu também que existem métodos contraceptivos que evitam especificamente a contracepção, ou seja, gerar-se uma nova criança, e existem os métodos contraceptivos que também evitam as infecções sexualmente transmissíveis, sendo estes os mais indicados para aqueles indivíduos que têm uma vida sexual ativa e com mais de um parceiro. Então, espero que vocês tenham entendido sobre o assunto, que vocês leiam o material do PET, que vocês assistam a essa aula e respondam às atividades devolutivas na plataforma. Assim, eu espero vocês para a próxima aula, onde trataremos sobre especificamente as infecções sexualmente transmissíveis. Até lá, bons estudos!